difícil. É bom a gente perguntar, né? Quando é as aulas gravadas, a gente Fica perde a mais conexão. rico, fica bem mais rico, bem mais interessante. Então, pessoal, boa tarde para os que estão aqui presentes, né? Boa tarde, bom dia, boa noite para aqueles que vão assistir a gravação. Estamos aqui em mais um encontro do nosso mini curso, que já virou um grupo de estudo. Nós estamos já juntando os 3 mini cursos, né? É, e trabalhando tudo isso a partir do livro vermelho, porque é um livro bem rico, bem profundo, muito interessante, e que a gente pode, a partir dele, trabalhar os principais conceitos da psicologia analítica. Podemos também trabalhar o método junguiano, podemos também, a partir desse método junguiano, compreender como é que é a prática da psicoterapia junguiana, podemos, inclusive, entender os processos psicopatológicos, né, que acompanham, por vezes, o processo de individuação. Tá? Nós vamos voltar um pouco hoje, né? Nós paramos no encontro passado na página 173, mas vamos retomar um pouco antes, e depois a gente segue, naturalmente, indo hoje até mais ou menos a página 200, mais ou menos, tá? Enquanto tiver tempo, né, a gente vai avançando um pouco mais nesse nosso encontro de hoje. E é sempre bom, né, a gente estar sempre discutindo, debatendo, trazendo outras informações, outros livros, outras experiências, porque o nosso encontro é cada vez mais rico, cada vez mais interessante, para os que estão aqui presentes e também para aqueles que vão participar assistindo a nossa gravação. E aqueles que vão assistir a gravação, caso queiram fazer algum comentário, caso queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para colocar no grupo do WhatsApp, né, que nós temos, e aí a gente vai ter a satisfação de estar também no grupo do WhatsApp interagindo um pouco mais. Okay? Então vamos aqui começar a partir do item, né, sobre o serviço da alma, na página 125 do livro, do PDF, e a página 149. Então, destaquei aqui, né, essa passagem que fala sobre o método junguiano. Tá? Então, vimos no encontro passado, vamos retomar a partir daí. Tá? Jung diz o seguinte: na noite seguinte, tive que escrever, fiel ao seu teor original, todos os sonhos de que me lembrava. O sentido desse procedimento era obscuro para mim. Veja bem, né? Então, ele ainda não sabia muito bem como trabalhar com sonhos dentro do método junguiano, né? Ele estava habituado, acostumado a trabalhar com sonhos dentro do método da psicanálise. Okay? Como ele estava nesse momento, né, em que ele estava confrontando o inconsciente, ele estava começando a interagir com as imagens oníricas, né, ele estava tendo uma experiência tão rica e tão profunda que ele percebia naquele momento que o método da psicanálise não estava mais dando conta, somente o conceito da psicanálise, somente a teoria da psicanálise, somente o método de interpretação dos sonhos e o método da aberração. Não estavam dando conta, né? Tamanha invasão do conteúdo do inconsciente nesse momento da sua vida em que ele estava confrontando o inconsciente. Então, ele se sentindo um pouco perdido, né? Ele teve, até de forma intuitiva, a seguinte ideia de, vou fazer um relato completo e amplo de todos os sonhos. Então, ele passou, então, a relatar, aliás, a escrever, né, registrar todos os seus sonhos neste período aí. E é importante que isso vai entrar na psicoterapia junguiana. Né? Nós costumamos trabalhar os sonhos dentro do psicoterapêutico de uma forma bem interessante, porque a gente não fica apenas focado no registro dos sonhos, mas nós sabemos que fazer o registro dos sonhos é muito importante, não só para o terapeuta, o analista, mas principalmente para o paciente. Tá? Então, é muito importante que o analista ele possa encorajar o seu paciente a ter um caderno ou vários cadernos em que ele vai relatar durante todo aquele processo terapêutico, ele vai narrar, ele vai registrar durante todo o seu processo terapêutico os seus sonhos. Tá?
Por que isso? Né? É uma forma da gente observar, a partir desse registro, ah, as principais imagens que estão surgindo a partir dos sonhos. Porque essas imagens que estão surgindo a partir dos sonhos têm a ver com os complexos do paciente e tem a ver também com as imagens arquetípicas que estão influenciando a vida do paciente naquele período. Okay? Mas Jung ele não vai ficar somente preso a esse registro completo do sono, né, nesse período da vida dele. Ele vai um pouco mais além. Tá? Ele vai interagir com esses conteúdos. É uma etapa muito importante também do processo terapêutico, que Jung deixou para nós, analistas de criança. Né? É o momento em que você percebe que esses sonhos dizem respeito a um outro mundo, uma espécie de um outro mundo paralelo ao mundo de nossa realidade, mas tão real quanto ao mundo de nossa realidade. Ok? Eu chamo o mundo de realidade a um mundo do dia a dia, um mundo concreto, a um mundo cotidiano. Tá? Então, paralelamente a esse mundo concreto, dia a dia, do cotidiano, existe um mundo onírico. E esse mundo onírico faz parte da psique, assim como o mundo cotidiano faz parte da psique. Tá? Se o objetivo da análise junguiana é ampliar nossa consciência, nós devemos, então, abrir a nossa mente para que a gente possa olhar para esses dois mundos, o mundo do cotidiano e também o mundo das imagens oníricas. Sério. Evaldo, a questão dos sonhos, não é? Sim. Existe pacientes, né, assim, pessoas ó, que ele está passando por uma determinada situação na vida cotidiana, ou ali, a vida cotidiana, ou no dia a dia mesmo, assim, numa semana ou na outra. E ele passa a ter sonhos que é tipo assim, Evaldo, esse sonho que a pessoa sonha, aí acorda muito suado mesmo, e com muita sede, ao ponto de beber muita água e passar o outro dia, depois do sonho, sentindo muita sede e sentindo como se algo negativo, que é ruim, né? É algo que a pessoa não compreende o que vai acontecer, mas que está sentindo ali. Aí, Evaldo, esse tipo de sonho é muito forte, né? Você ir dormir e sonhar e acordar assim, todo suado, muito suado mesmo, e com muita sede, não é? Isso que você está trazendo, Sério, é muito importante para a nossa discussão de hoje, porque confirma, né, a realidade dos processos oníricos. Né? Os processos oníricos são tão reais, né? Claro Sim, que é de uma outra ordem de realidade. Nós já vimos isso quando nós discutimos, até no grupo de estudos sobre a obra do Jung, né? sim. Em outros cursos, quando a gente estava lendo e trabalhando no livro A Natureza da Psique, né? Que a gente compreendeu a partir dessa leitura, né? Sobre o que é a realidade psíquica, né? Então, a realidade psíquica ela é formada por esses dois mundos, né? O mundo da fantasia, o mundo das imagens psíquicas internas, né? Que vem através de fantasias, imaginação, sonhos, visões, né? E também é constituída pela realidade concreta do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Então, veja bem, o exemplo que você está trazendo para cá é muito importante porque ele mostra que um sonho ele é tão real e produz um efeito fisiológico no organismo do indivíduo, né? Então, durante aquele momento em que ele está sendo afetado por um processo onírico, ele sofre alterações fisiológicas. Tem uma taquicardia, tem esclerose, né? Às vezes acorda assustado porque aquela experiência foi tão real, tão vívida, né? Que ele tentou correr, tentou pular e ele percebe então que está tendo esse movimento e ele acorda assustado. Né? Exatamente por isso, porque a realidade psíquica não condiz, não diz respeito apenas à realidade concreta do dia a dia, mas também diz respeito, né, à realidade que nós podemos observar a partir das fantasias, das visões e dos sonhos. Né? E isso é importante, né, para que a gente possa ampliar nossa consciência. A gente começa então a olhar para
esses dois polos, ou esses dois mundos, né? Repetindo, o mundo cotidiano e também o mundo da realidade onírica, vamos chamar assim. Okay? E é claro que cada sonho, né, ele vai trazer um sentido, ele vai trazer uma finalidade, ele vai trazer um propósito. E também cada sonho vai poder mostrar ah, ao sonhador possibilidades futuras de conduta, de vida, de comportamento, possibilidades de soluções de problemas, né? E também vai mostrar ao sonhador o início de uma situação problemática, a causa de um problema, a causa de um conflito. O inconsciente ela é processada no inconsciente e a partir do sonho pode chegar na consciência do sonhador. Né? E quando ele desperta e ele olha para o sonho, ele pensa sobre o sonho, ele reflete sobre o sonho, ele pode então compreender melhor, né, sobre si próprio e sobre a sua própria vida. Okay? Então esse é um ponto importante. Ah, continuando aqui, o sentido desse procedimento era obscuro para mim. Assim, por que tudo isso? Né? Então, para que olhar para o sonho? Para que registrar o sonho? Né? Para que interagir com o conteúdo do sonho? Perdoa o barulho que se levanta em mim. Tu queres que eu faça isto? Né? Então, olha como ele está sendo impelido a fazer isso. Né? Então, a alma do Jung está colocando ele nessa condição, está levando para essa condição de olhar para os seus sonhos como uma realidade tão real, vamos dizer assim, né, quanto a realidade do cotidiano. Que coisas estranhas me dizem respeito? Sei demais para não ver que ando sobre uma ponte oscilante. Para onde levas? Perdoa meu medo repleto de saber. Meus pés vacilam em seguir-te. Para que névoa e escuridão conduz tua vereda? Tenho de aprender também a perder o sentido. Se tu existes, que assim seja. Esta hora te pertence. O que existe onde não há sentido algum? Só tolice e loucura, assim me parece. Será que existe também um sentido supremo? Isto é, teu sentido, minha alma? Eu cocheio atrás de ti, apoiado em muletas da razão. Eu sou um homem, e tu andas como Deus. Que tortura! Preciso voltar a mim, para minhas coisas mínimas. Eu via como pequenas as coisas de minha alma, lamentavelmente pequenas. Tu me obrigas a vê-las grandes, fazê-las grandes. É esta a tua intenção? Eu vou atrás, mas tenho pavor. Escuta minha dúvida, caso contrário, não posso ir atrás, pois teu sentido é o sentido supremo, e teus passos são passos de um Deus. Eu entendo também, não devo pensar, também o pensar não deve existir, mas devo entregar-me totalmente em tuas mãos, mas quem és tu? Não confio em ti, nem sequer confiança tenho. É isto, meu amor por ti, minha alegria em ti, confio em qualquer pessoa honrada, mas em ti não, minha alma. Tua mão pesa sobre mim, mas eu quero, eu quero. Não tentei amar pessoas e confiar nelas, e não devo fazer o contigo? Esquece minha dúvida, eu sei. É deselegante duvidar de ti. Tu sabes que posso deixar pesadamente o orgulho de mentir sobre o próprio pensar. Eu esquecia que também tu pertences a meus amigos e que tens o primeiro direito à minha confiança. O que dou àqueles não deve pertencer a ti, e eu reconheço minha injustiça. Eu te desprezava, ao que me parece. Minha alegria em reencontrá-la era falsa. Reconheço que também a zombaria tinha razão em mim. Continuando. Preciso aprender a amar. Devo abandonar também a autoavaliação? Eu tenho medo. Então a alma falou e disse: este medo depõe contra ti. É verdade. Ele depõe contra ti. Ele mata a sagrada confiança entre ti e mim. Olha o grande propósito do trabalho com sonhos. Criar a relação entre a consciência e a alma. Teoricamente, né? Criar, construir o eixo ego-self. Esse é o grande objetivo, a grande finalidade, o grande propósito do trabalho onírico proposto por Jung. Tá? Então, a alma, ou seja, o self, vai produzir sonho nesse momento da vida do indivíduo em que ele está sendo chamado para olhar para o self, para olhar para a sua alma, em que esses sonhos vão estar atraindo a atenção
do ego, da consciência desse indivíduo, para o seu self. Tá? Tirando a atenção desse ego, desse indivíduo, que estava sendo colocada no mundo cotidiano, no dia a dia, nas atividades corriqueiras da vida, nos seus pensamentos corriqueiros, nos seus desejos corriqueiros, nas pessoas do seu dia a dia, e colocando essa atenção em um objeto fascinante que vem a partir do sonho, em uma ideia fascinante que vem a partir do sonho, em um pensamento fascinante que vem a partir do sonho, em um afeto fascinante que vem a partir do sonho. Né? E essa ideia, esse afeto, essa emoção, esse sentimento, essa intuição, essa sensação é tão fascinante que gera no sonhador, durante o sonho, alterações fisiológicas, como a cega aí trouxe no seu exemplo. Pois não, Cega? Evaldo, acontece, né, que no sonho também pode aparecer alguém ali para ajudar aquele sonhador, seja através de uma velha sábia ou do velho sábio, né? Pode apresentar no sonho uma senhora, uma luz, né? Porque estou contando pela experiência que não é minha, não, mas que eu acompanho. Uma luz mostrando o caminho àquela pessoa que faleceu e que, tipo, lá no Espiritismo foi falado que ele não desencarnou, que não saiu de dentro da casa, né? E daí, né, a pessoa lá, o Espiritismo ajudou, orientou, né? E aí foi preciso o sonhador entrar em contato de verdade com, assim, o que tinha sido revelado no sonho, né? Que ele não estava entendendo, ele passou a entender. E ele entrou em contato com a pessoa, lá que o Espiritismo orientou, que já tinha conversado com a alma, que ele não pertencia mais a esse mundo, que ele tinha que seguir outro mundo, que ele acompanhasse a senhora que estava com a luz, e que ela apontava o caminho da luz e que ele seguisse esse caminho da luz. Sim, sim. E E aí, olha que interessante, Cega, né? Assim, um sonho, né? Ele é sempre misterioso, tá? Por mais que ele seja claro, por mais que ele seja vívido, né? Por mais que ele tenha um caráter bem realista, bem concreto, né? Ele sempre vai ser misterioso, porque o sonho sempre vai trazer e vai se manifestar como um símbolo. Até porque uma característica fundamental da psique, né, da alma, como todo, é a dualidade. Tá? Então, por isso que toda afirmação que a gente faz em relação a qualquer aspecto da psique, a gente tem que levar em consideração uma afirmação contrária. Tá? Então, um sonho pode trazer a possibilidade de que o sonhador que entrou em contato com um ser espiritual, com alguém já desencarnado, é bem possível, mas o sonho também pode não trazer isso. Né? O sonho pode estar trazendo informações sobre ele. Então, por exemplo, a gente sempre tem que estar aberto para abordar todo e qualquer sonho a partir de dois aspectos: o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. O aspecto objetivo é quando aquele sonho traz características ou informações relacionadas ao objeto, ou seja, a pessoa que você convive, ou a pessoa que você perdeu, né, que morreu, né? Mas o mesmo sonho pode trazer informações não sobre aquela pessoa que apareceu no sonho, mas sobre você mesmo, porque a sua alma pode ter escolhido aquela pessoa para trazer uma característica sua que você precisa enxergar, precisa integrar, precisa realizar na sua vida, no seu cotidiano, né? Por isso que dentro da abordagem junguiana a gente não fecha uma interpretação de um sonho, deixa sempre aberto, né? Se um paciente meu colocar para mim um sonho desse tipo, né, e perguntar, você acha que pode ser espiritual? Eu vou dizer, pode ser espiritual, mas pode não ser espiritual. Vamos pensar nessas duas possibilidades, né?
O que é que esse sonho tem a ver com você? Por que esse sonho nesse momento? Para que esse sonho agora para você? Para que sonhar com essa pessoa nesse momento? Né? O que é que você pode aprender com isso? O que é que você pode conhecer a partir disso? De você mesmo ou do outro? Então, a gente deixa sempre a interpretação aberta. A gente nunca fecha a interpretação, né? Por mais claro que seja o sonho. A gente pode até brincar dentro do encontro analítico, né? É, é, né? E brincar com aquele conteúdo, mas nunca fechar uma interpretação, ok? Sim. Continuando aqui, falando ainda do método indiano, tá? Tive de reconhecer que era obrigado a me submeter àquilo que eu temia, e mais, que devo inclusive amar aquilo de que tinha pavor. Isto temos de aprender daquele santo que, ao sentir nojo dos doentes da peste, tomava o pus de suas feridas e notava que tinha um odor como o das rosas. As ações do santo não eram em vão, né? E aqui eu me lembro daquele livro, nós até discutimos também nos cursos do Labirinto, né? É o livro A Joia na Ferida, né? Que traz relatos da própria autora do livro, né? De enfermidades que ela tinha ao longo da sua vida, que ela teve ao longo da sua vida, que ela tem ainda, e que essas enfermidades eram tratadas por ela, dentro do setting terapêutico, ela enquanto paciente, né, como símbolos valiosos, potenciais criativos, que o inconsciente estava trazendo, estava produzindo e estava possibilitando a consciência dela. Tá? Isso tem muito a ver com o método junguiano, porque aquilo que a gente rejeita, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente despreza, tá? É muitas vezes aquilo que vai trazer um potencial novo, potencial de desenvolvimento, crescimento, de autorrealização, né? De transformação da vida, de construção de uma nova vida. Né? Então, como diz aqui Jung, né, devemos ser como aquele santo, né, que olhava para as suas feridas e notava que tinha um odor como o das rosas, né? Simbolicamente, né? Isso tem a ver com a ideia de que quando a gente olha para aquilo que é ruim, né, e traz sofrimento, traz dor, traz angústia, a gente encontra dor, sofrimento, angústia, coisas ruins naquilo, mas também potencialmente aquilo vai trazer a possibilidade de crescimento, de transformação, de desenvolvimento, de construção de uma nova vida e principalmente da construção de uma nova vida em que esse indivíduo está integrado ao seu si mesmo, né, ao céu. Tá? E esse é o objetivo final da análise, fazer com que o ego do indivíduo reconheça o self e se coloque à disposição do self, como o próprio Jung diz aqui, ó. Tu és dependente de tua alma em todas as coisas que se referem à tua salvação e à obtenção da graça. Por isso, nenhum sacrifício pode ser pesado demais para ti. Se tuas virtudes te estorvam na salvação, livra-te delas, pois se tornaram um mal para ti. Tanto o escravo da virtude quanto o escravo do vício não encontram o caminho. Né? Olha como isso é importante e interessante para a gente, para o método junguiano. Tá? O objetivo do processo de individuação não é gerar a perfeição no sentido de alguém que desenvolveu as virtudes e que se identificou com as principais virtudes humanas. Não, não é esse o objetivo. O objetivo do processo de individuação é ampliar a consciência desse indivíduo. Então, esse indivíduo vai conhecer as virtudes, vai experienciá-las e vai também conhecer os vícios das imperfeições. Vai também ter consciência disso, inclusive, às vezes até experimentando, experienciando esses vícios e essas imperfeições. Tá? Nesse processo de ampliação da consciência, o indivíduo, ao mesmo tempo que ele conhece o potencial humano, ele se liberta, ele não se torna nem escravo do vício, das imperfeições, e nem se torna escravo das virtudes, da necessidade de ser uma pessoa perfeita. Não. Ele vai ser uma pessoa a mais completa possível, a mais inteira possível, porque ele está caminhando para a integração, que é diferente da perfeição.
quando se fala de perfeição, você cria um modelo, você idealiza um modelo de perfeição. E a sua consciência vai caminhando para naquela direção da perfeição. Naturalmente, você vai ficando escravo desse ideal. Se você conseguir se libertar desse ideal, você se torna alguém mais inteiro, mais completo e mais adaptado a si próprio e ao seu meio sociocultural. Esse é o objetivo final do processo de situação que a análise junguiana, o método junguiano, vai oferecer para os pacientes. E isso é claro para vocês, eu acho que esse é um ponto muito importante, por isso que eu fiz questão de voltar aí para poder a gente discutir melhor isso. E é até mesmo para nós terapeutas, né? Sim, sim. Nos ajuda demais. Quando nós começamos a compreender bem o contexto, né, dessa questão da individuação, e que nós aprendemos a integrar. É muito importante. Perfeito. Todo ideal é importante que exista, todo modelo é importante, né? Mas até certo ponto, tá? Porque a partir de certo ponto, aquele modelo ou aquele ideal, ele nos escraviza, ele nos aprisiona. Se a gente ficar muito ligado a esse modelo, a esse ideal, seja ele qual for, né? O modelo de ser cristão, o modelo de ser espírita, o modelo de ser psicólogo guiano, o modelo de ser pessoa, o modelo de ser mulher, o modelo de ser homem, o modelo de ser qualquer outra coisa, né? Se você ficar muito preso a esse modelo, a esse papel, você se perde de si mesmo. Sim. Tá? Então você sai do caminho que vai te levar para a completude. Então você naturalmente você se afasta do processo de individuação. Né? E o objetivo do método junguiano é colocar o paciente de volta, né, ao processo de individuação. E, gente, então, dito isto, feita a introdução aqui, né, vamos avançando então para a página 173. No encontro passado falamos também, né, dos dois espíritos, né, ou dos dois sujeitos, né, o espírito do nosso mundo, o mundo atual, né, e o espírito das profundezas. Vimos que o homem, ele pode ficar capturado por um desses dois espíritos, né, e se ele ficar capturado, preso a um desses dois espíritos, ele vai adoecer, e isso é loucura, isso é a verdadeira loucura. Quando ele conhece os dois espíritos, ele se liberta da influência desses dois espíritos, ele caminha para aquilo que o Jung traz no texto como loucura divina. Vocês lembram disso, né? No encontro passado, discutimos isso, né? Ou não? Discutimos, né? Devido discutimos isso. Então, eu acho que é importante então, a gente ver exatamente esse ponto aqui, ó. E é uma passagem que também é interessante, quando ele fala que o deserto, que tem muito a ver com a experiência do processo de individuação e que tem muito a ver com aquele estudo que fizemos quando nós estudamos durante um bom período os 22 arcanos maiores do tarô, né? E aquela sequência, né, uma jornada de crescimento psicológico e espiritual que é muito bem descrita, né, no livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Nós vimos, né, que para que alguém possa fazer essa jornada, esse alguém tem que aprender a se libertar, né, e aí encontrar o seu próprio caminho, ser livre em seu próprio caminho e caminhar como o louco, né, que é a loucura de. E vimos que a primeira etapa desse processo, crescimento psicológico, dentro dessa perspectiva, né, é o indivíduo aprender a silenciar seus desejos, silenciar seus pensamentos, inclusive silenciar suas ações, né? É o que o Jung vai falar aqui também, quando ele vai descrever a experiência do deserto, aqui na página 129 do livro 153 do PDF. Bom, a alma tem seu mundo que ele é próprio. Nele só encontra o si mesmo, ou a pessoa que se tornou totalmente o si mesmo, que, portanto, não está nas coisas, nem nas pessoas, e nem em seus pensamentos. Tá?
Da mesma forma que o indivíduo ele pode se perder ao se prender em um modelo, em um ideal, o indivíduo pode também se perder porque ele se prendeu a pessoas ou a uma pessoa, né, aos seus pensamentos ou às coisas. Então, o indivíduo precisa aprender a se desapegar das pessoas, das coisas e dos pensamentos. Em outras palavras, o indivíduo precisa aprender a silenciar o seu querer, o seu desejo, o seu sentimento, o seu pensamento, as suas ações. Tá? Aprender a silenciar isso, inicialmente, é vivenciado como uma experiência do deserto, uma experiência no deserto. Tá? É o que o Jung está falando aqui. Né? Então, continuando. Afastando meu desejo das coisas e das pessoas, afastei-me si mesmo das coisas e das pessoas. Mas foi precisamente assim que me tornei presa fácil de meus pensamentos. Sim, eu me transformei totalmente em meus pensamentos. Também de meus pensamentos tive de me separar, desviando deles meu desejo veemente. E imediatamente percebi que meu si mesmo se transforma em deserto, onde somente brilhava o sol do desejo não satisfeito. Eu fora vencido pela esterilidade infinita desse deserto. E como poderia lá florescer alguma coisa que faltava a força criadora do desejo? Onde existe a força criadora do desejo, ali brota do chão a semente que ele é próprio. Mas não te esqueças de esperar. Não viste como tua força criadora se voltou para o mundo? Como debaixo dela, através dela, se movimentaram as coisas mortas, como cresceram e floresceram, como teus pensamentos fluíram em ricas correntes? Se sua força criadora se voltar agora para o lugar da alma, verás como tua alma vai reverdecer e como teu campo produzirá frutos maravilhosos. Então, o self, também dentro dessa dualidade, ele se manifesta inicialmente como deserto, em que o indivíduo não vê mais nada interessante, nada valioso, nada importante, nem as coisas que até então eram valiosas, nem as pessoas que eram até então valiosas, nem os pensamentos, nem nada seu. Tudo é seco, tudo é sem vida, tudo está morto, né? Para depois, num segundo momento, quando o indivíduo conseguir se libertar dessas coisas, dessas pessoas, desse pensamento, ele possa colocar sua atenção na alma, e quando ele colocar sua atenção na alma, naturalmente, essa alma, esse self, vai se manifestar não mais como deserto, mas como jardim, como uma floresta, cheia de vida. Okay? Então, esse é o processo. Ou seja, essas duas etapas fazem parte do processo de individuação, em que se fundamenta o método junguiano. E ninguém pode furtar-se ao esperar. E outro detalhe importante, né? Isso não é do dia para a noite, nem da noite para o dia. Isso demora um certo tempo. É um processo. Pode durar meses, pode durar anos. É importante que o paciente saiba esperar. Mas como ele vai aprender a esperar, se ele não sabe esperar? Ele vai aprender a esperar a partir do contato que ele tem com o seu analista. Que supostamente passou por um processo semelhante e aprendeu a esperar. Então, um analista vai ajudar o paciente a aprender a esperar. Tá? Ninguém pode furtar-se ao esperar, e a maioria não conseguirá suportar esse tormento, mas se lançarão outra vez com gula sobre as coisas, pessoas e pensamentos, cujos escravos se tornarão a partir desse momento. Pois então ficou claro que esta pessoa é incapaz de perseverar além das coisas, pessoas e pensamentos. E por isso torna seus senhores, e ela se tornará seu bufão. Pois não pode ficar sem ele, nem mesmo o tempo necessário para que sua alma se tenha tornado um campo produtivo. Também aquele cuja alma é um jardim
precisa das coisas, pessoas e pensamentos, mas ele é seu amigo e não seu escravo e bufão. Então, olhar para a alma e ver na alma o jardim não é se separar das pessoas, das coisas, dos pensamentos, do mundo. Não, não é. Mas é se relacionar com essas coisas, com essas pessoas, com as atividades, com os pensamentos, de uma outra forma. Não sendo dominado, mas sendo companheiro, sendo um amigo. Tá? Não sendo escravo, mas sendo um amigo. Ah, todo o futuro já existia na imagem. Para encontrar sua alma, os antigos iam para o deserto. Isto é uma imagem. Isso aqui eu separei, estou apresentando com vocês, porque tudo o que vai acontecer na vida de cada um de nós já está preparado em potencial, ou seja, potencialmente preparado, na imagem que surge, através de uma visão, de uma fantasia, de um sonho. Tá? Então, essa imagem, que é um símbolo, ela traz muita energia e ela contém também uma possibilidade de desenvolvimento futuro. O que vai acontecer com cada um de nós daqui a 15, 20 anos, sei lá quanto tempo, né, já pode estar previsto e contido em um sonho que a gente pode ter hoje. Tá? Não quer dizer que... Eu já ia pontuar, Evaldo, isso aí que você falou. Que às vezes a gente tem uma imagem, aqui, vamos dizer, é hoje, aí com 10, com 15 anos aqui nos é revelado, não é? depois de Não é 10, assim? 15 anos, Sim. acontece muito isso. Né? Isso não quer dizer que é uma fatalidade, não. É apenas uma possibilidade de realização. Tá? Mas como a vida é dinâmica, tudo pode mudar. Tá? Mas naquele momento em que a imagem surge, ela traz todo esse potencial de realização. Se a gente cultivar esse potencial, se a gente der atenção a esse potencial, e se a gente tiver uma atitude para realizar esse potencial vai florescer, vai se realizar. Ok? Então era isso, gente, né? Da pequena revisão do ponto passado. Eu acho que era importante para que a gente pudesse martelar um pouco mais sobre o método junguiano de análise. Ok? É, então, falamos também no ponto passado sobre os dois espíritos, né? O espírito da profundeza e o espírito do contemporâneo, né? Do campo contemporâneo, que na teoria junguiana, o espírito do mundo contemporâneo, na verdade, é a persona, né? E o espírito da profundeza seria o próprio céu, né? A alma se manifestando, né? No indivíduo, na vida do indivíduo. Né? Então, o indivíduo ele precisa dialogar com esses dois senhores, com esses dois espíritos, para que ele possa se libertar e encontrar o seu próprio caminho. Se ele tiver capturado por um deles, né, em detrimento do outro, ele entra em desequilíbrio, o que seria a loucura doentia. Né? A loucura divina seria a libertação da influência desses dois senhores, mas o indivíduo reconhecendo a importância desses dois senhores. Ok? Vamos avançando um pouco mais. Ó, ele fala sobre isso, né? Aqui na página 156 do PDF. Isso era a minha 25ª noite do deserto. Foi todo esse tempo que minha alma precisou até ter despertado da vida de sombra para a própria vida e ter podido vir ao meu encontro como ser separado. E eu recebi duras palavras dela, mas salutares. Eu precisava ser educado, pois não conseguia vencer o sorriso irônico dentro de mim. O espírito dessa época julga-se como todos os espíritos da época, em todos os tempos, sobremaneira rico, sobremaneira esperto. Mas a sabedoria, ela é simples, não só modesta. Por isso o esperto zomba da sabedoria, pois a zombaria é a sua arma. Ele usa a arma afiada e envenenada porque foi ferido pela sabedoria simples. Se não tivesse sido ferido, não precisaria da arma. Somente no deserto compreendemos nossa assombrosa simplicidade.
mas temos medo de reconhecê-la, por isso rimos dela. Mas a zombaria não atinge a simplicidade. A zombaria cai sobre o zombador, e no deserto, onde ninguém escuta e responde, fica asfixiado em seu próprio riso irônico. Quanto mais esperto fores, mais tola é tua simplicidade. Os totalmente espertos são totalmente tolos em sua simplicidade. Não podemos libertar-nos da esperteza do espírito desta época, aumentando nós mesmos nossa esperteza, mas aceitar aquilo que mais repugna a nossa esperteza, isto é, a simplicidade. Mas também não queremos tornar-nos tolos artificiais, cumprindo a simplicidade, mas ser tolos espertos. Isso leva ao sentido supremo. A esperteza emparelha com a intenção. A esperteza fascina o mundo, a simplicidade, porém, a alma. Portanto, fazer o voto de pobreza do espírito para ter parte na alma. Contra isso, levantou-se o riso irônico de esperteza. Muitos vão rir de minha tolice, mas ninguém vai rir mais do que eu mesmo já ri. Assim venci o riso irônico, mas quando tinha vencido, estava mais perto de minha alma, e ela podia falar, e logo pude ver que o deserto reverdeceu. Aí ele segue, né? Agora ele se liberta do espírito da época, né? E entra em contato com o espírito da profundeza, né? E ele diz aqui: então o espírito da profundeza abriu meus olhos e eu observei as coisas interiores, o mundo de minha alma multiforme e mutável. Aí ele pôde enxergar o self agora florido, cheio de vitalidade, cheio de. Okay? Aí ele fala aqui sobre a loucura, né? A loucura divina e a loucura doentia, né? Como eu falei para vocês, loucura doentia é quando você está capturado por um dos dois espíritos. Loucura divina é quando você encontra o seu próprio caminho, se libertando da influência dominadora desses dois espíritos. Não negando, né? Reconhecendo, mas se libertando deles. Pronto. Então, feita essa introdução, vamos lá para frente, tá? Para a página 173. Tá? Então, a gente está aqui na página 173, tá? Falando um pouquinho sobre a concepção do Deus. Então, sobre Deus, né? Dizem um, compreendi que o Deus que procuramos no absoluto não há de ser encontrado no belo, bom, sério, elevado, humano, nem mesmo no divino absoluto. Lá esteve uma vez Deus. Entendi que o novo Deus está no relativo. Se Deus é o belo e bom absoluto, como deve abranger a plenitude da vida, que é bela e feia, boa e má, ridícula e séria, humana e inumana? Como pode ser como pode o ser humano viver no seio da divindade se a divindade só se aceita em sua metade? Né? Aquilo que eu estava comentando com vocês no início desse nosso ponto de hoje. O modelo, o ideal, ele é importante para nortear a nossa vida, as nossas escolhas, né? Mas a partir de certo ponto ele passa a nos escravizar, ele passa a nos aprisionar e a gente se perde da totalidade, da plenitude. Tá? Esse Deus que começa a falar a partir das suas visões, né? A partir
de seus sonhos, das suas fantasias, né? É, na verdade, um reencontro com um Deus gnóstico, dos pré-socráticos, dos antigos gnósticos, né? Inclusive dos gnósticos tidos como os primeiros cristãos, né? Que compreendiam Deus na sua totalidade, né? Então, o Deus gnóstico, Abraxas, né? Ele é, ao mesmo tempo, belo e feio, bom e mal. Ele é, ao mesmo tempo, luz e trevas, porque ele é a totalidade. E aí, nesse momento, Jung passa a ser cada vez mais influenciado por Philemon, né? Que é tido por Jung como um grande gnóstico, e que vai trazer essas informações, essas ideias gnósticas para Jung. E depois Jung vai encontrar um paralelo em relação a essas ideias de plenitude, de totalidade, no próprio taoísmo, quando Jung vai estudar taoísmo, também guiado pelo seu sonho, pelas suas imagens, pelas suas visões, e no seu dia a dia encontrando pessoas como Richard e Wilhelm, e apresenta para Jung textos da alquimia medieval chinesa, apresenta para Jung o I Ching, apresenta para Jung textos de taoísmo, né? E Jung então vai ter também, vai encontrar também lá no taoísmo, na filosofia chinesa, essa mesma concepção de Deus como totalidade. E é essa concepção de Deus como totalidade vai influenciar Jung a pensar e construir o conceito de self como totalidade. Por isso que o self, para a psicologia analítica, é diferente do self para o humanismo. Tá? Porque o self, para a psicologia analítica, é essa totalidade, que vai trazer aspectos humanos e aspectos inumanos, animalescos, bestiais. Tudo está na totalidade. Tudo está no céu. Tá? E, mais uma vez, no indivíduo que está avançando no seu processo de individuação, tem que conhecer os dois lados e se libertar da influência desses dois lados, para que ele possa continuar sua jornada como um louco, vivenciando a sua loucura divina. É claro isso para vocês? Tá? Estão avançando. Evaldo, Ah, Evaldo, assim, para quando uma pessoa entra num processo conflituoso, né, com a alma ali, muito difícil, né, Evaldo, para a pessoa compreender, né? E é difícil até quando ele entra na terapia, o terapeuta precisa estar bem preparado para conseguir tirar ele daqui, ali no caminho que ele está para fora. Porque assim, Evaldo, o caminho sempre é para dentro, né? Nunca para fora. e também para fora, Célia. Sempre a Para fora dualidade. também, Nunca esqueça é, disso. É sempre a dualidade. É os porque dois, né? estamos caminhando para a totalidade. Se eu disser que o caminho é só para dentro ou só para fora, né, Sim, eu vou estar descartando uma parte da totalidade. Então, se o sim. caminho é para cima e para baixo, para dentro e para fora, né, Ah, então para o é centro, aí, para a periferia, né, sim. para o humano e para o inumano, para o humano e para o divino. Ah, tá. Compreendi. Então, Evaldo, sabemos integrar também, né? Para dentro e para fora, é assim? E Muito para cima e para obrigada, Evaldo, por baixo. me tirar essa dúvida. Ó, se não tivermos a profundeza, como teremos a altura? Tá? Então, o caminho não é só para a altura, para cima, crescimento. Se não tiver profundeza, eu não vou ter altura. Mas se eu tiver só profundeza e não tiver altura, também eu me perdi do caminho. Tá? É sempre a dualidade. A psique, ela tem esse aspecto, ela é dual. Tá? Mas vós temeis a profundeza e não quereis admitir que a temeis. Mas é bom que tenhais medo,
Dizei-o em voz alta que tens medo. É sabedoria ter medo. Só os heróis dizem que estão isentos de medo, mas vós sabeis o que acontece ao herói. O que acontece ao herói? O herói é morto, né? O herói deve ser sacrificado. E aí, nesse período que a alma fala isso para Jung, né? Jung tem um sonho, que ele mata o herói. E ele percebe, a partir das suas reflexões, que há dois caminhos para ele. Ou ele se mata, que o sonho traz isso, né? Ou Jung tira a sua própria vida, completamente, simbolicamente, né? Ou Jung realiza a sua própria vida matando o herói. Quem é o herói? Né? É Siegfried, um herói germânico, que Jung mata, o sonho, né? E o que é matar esse herói? É matar o Senhor, o espírito do mundo contemporâneo, o espírito de nossa época. Quando ele consegue fazer isso, quando ele mata esse herói, ele se liberta dos seus valores, dos seus ideais, das suas ambições, dos seus desejos, e assim ele fica pronto para encontrar sua alma, para encontrar o seu céu. Ó, quem desce ao inferno também se torna inferno. Por isso, não esqueçais que onde vier, a profundeza é mais forte do que nós. Portanto, sede espertos. Não há herói, pois nada é mais perigoso do que ser um herói por conta própria. A profundeza gostaria de manter-vos. A muitos ela não mais devolveu. Por isso, as pessoas fugiram da profundeza e lhe fizeram violência. O que teria acontecido se a profundeza, devido à violência, tivesse transformado na morte? Mas a profundeza se transformou na morte. Por isso emitiu a morte milhares de vezes quando acordou. Não podemos matar a morte, pois já lhe tomamos toda a vida. Se ainda quisermos vencer a morte, então temos de avivá-la. Mais embaixo. O que pensais da natureza do inferno? O inferno é quando a profundeza chega a vós, com tudo o que não mais ou ainda não dominais. O inferno é quando não podeis alcançar o que poderias alcançar. O inferno é quando deveis pensar, sentir e fazer tudo aquilo que sabeis que não quereis. O inferno é quando sabeis que ele é vosso dever e vosso querer, que vós mesmos sois responsáveis por isso. O inferno é quando sabeis que todo o sério que tendes em vista com relação a vós também é ridículo, que todo delicado também é bruto, que todo bom também é mau, todo alto também é baixo, que todas as obras boas também são obras más. Mas o inferno mais profundo é quando percebeis que o inferno também não é nenhum inferno, mas um céu alegre. Não um céu em si, mas um tanto céu e um tanto inferno. Né? Olha que simbolismo interessante. Né? Do mesmo jeito que é somente passando um período no deserto que você pode chegar no jardim florido, né? Jung traz a mesma mensagem aqui através desse símbolo. É somente abraçando a dureza do inferno, do sofrimento, da angústia, da decepção, da desilusão, né? Da morte, que você pode encontrar nessa profundeza um céu. Né? Ou seja, o caminho, metaforicamente, né? Simbolicamente, é sempre pela sombra. Né? Então a gente precisa atravessar a sombra. A gente precisa olhar para tudo aquilo que não presta, foi rejeitado, que foi desvalorizado. Precisamos abraçar isso, integrar isso. Só depois a gente consegue transmutar isso em luz, a sombra em luz, né? O inferno em céu, o deserto em jardim florido. Tá? Esta é a ambiguidade de Deus. Ele nasce de uma ambiguidade escura e sobe para uma ambiguidade luminosa. Inequivocidade é unilateralidade que conduz à morte, mas a ambiguidade é o caminho da vida. Se o pé esquerdo não vai, então vai o direito, e caminha, é isto que Deus quer. Vós dizeis, o Cristo Deus é inequívoco, ele é amor. Mas o que é mais ambíguo do que amor? O amor é o caminho da vida, mas vosso amor só então é um caminho da vida quando ele tem um esquerdo e um direito. Nada é mais fácil do que brincar de ambiguidade.
nada mais difícil do que viver a ambiguidade. Quem brinca é criança, seu Deus é velho e morre. Quem vive é adulto, seu Deus é jovem e passa para o outro lado. Quem brinca esconde a morte interior. Quem vive sente o passar para o outro lado e o imortal. Portanto, deixai os brincalhões aos brincalhões a brincadeira. Deixai cair o que quer cair. E se o segurar, ele vos arrasta junto. Existe um verdadeiro amor que não se preocupa com o próximo. Célio levantou a mão, Célio. Não, Evaldo, eu ia falar, mas eu já estou compreendendo aqui. Pode continuar. Pronto. Então, a gente está falando aqui sobre a natureza ambígua da psique, né? E aqui traz algumas notas, né? Que elas falam também sobre a natureza ambígua da psique. Em 52, Jung escreve a Hrabowski a respeito da ambiguidade intencional de seus escritos. A linguagem que falo precisa ser ambígua, deve ter duplo sentido, para fazer justiça à natureza psíquica com seu duplo aspecto. Eu procuro consciente e intencionalmente a expressão de duplo sentido, porque é superior à univocidade e corresponde à natureza do ser. Né? Então, a psique, ela é ambígua. Né? Mais embaixo. Olhai para as imagens dos deuses que os antigos e os antiquíssimos nos legaram. Sua natureza é ambígua e de muito sentido. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus. E Deus nele. Né? O esboço continua. Quem distorce esta e outras palavras é um brincalhão, pois não respeita a palavra falada. Presta atenção, tu ganhas a ti mesmo a partir daquilo que lês no livro. Tu lês no livro, tanto para dentro como para fora. Né? Então, essa natureza ambígua da psique que está relatando aqui para a gente. Vamos aqui avançando um pouco mais. Se vocês tiverem grifado alguma passagem assim, dessas páginas que estou pulando, né, podem comentar, tá? De algum ponto que vocês queiram comentar, ou queiram perguntar, ou queiram apresentar, fique à vontade. Evaldo, esse aí, quando fala, vós dizeis, né? O Cristo Deus é inequívoco, ele é o amor. Aí, isso aí está relacionado, né, Evaldo, lá com o livro de Jó, é de Jó, João, né? De Jó. João, de Jó, né? Que Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele, né? João também traz isso, né? Essa mesma informação está em João. Em João, né? Sim. Aquele livro dos 22 arcanos, né? É muito bom. O que eu estou lendo aquele livro, Val, mas é assim, bem devagar, sabe? Mas ele é muito bom. Eu leio ele à noite como se fosse assim a Bíblia, porque tem muitas coisas nele que está na Bíblia. Isso, perfeito. Como no próprio Evangelho de João, né? Se você pegar o Evangelho de João, você vai ver lá 22 capítulos, né? Sim. 21, 22 capítulos. Então, cada um dos capítulos tem a ver com um arcano. Na sequência, né? Pelo capítulo, primeiro arcano até o final. Né? E a informação que o arcano traz, né? No tarô, é a mesma informação que o arcano traz nos capítulos de João. Evaldo, vou fazer uma pergunta aqui a ti, agora veio, falou na Bíblia. Evaldo, existe a diferença de Bíblia? Assim, tem a Bíblia de Jerusalém, tem alguma diferença? Tem, Evaldo? Tem diferença, tanto de traduções, como também diferença em relação a livros, né? Tem Bíblia, que é a Bíblia a Vulgata, né? Ela tem alguns livros a mais do que a Bíblia que é dos hebreus, a Bíblia que foi trazida para o Ocidente foi traduzida, né? Por Lutero, né? Então, essa Bíblia vai ter 5 ou 6 livros a menos do que a Bíblia Vulgata. Né? Então, tem alguma diferença, sim. De acordo com a tradução, você vai notar também alguma diferença, de acordo com a tradução.
relação a Valdir, essa Jerusalém, ela também, ela é usada na religião católica ou ela faz diferença? É a mesma coisa? eu não sei te responder, sério. Não, Portanto, né? falo sobre isso, eu não sei te responder. Eu sei. Tá bom, sem problema. Estou na página 157 do livro, né? 181 do PDF. Na noite que meditei sobre a natureza de Deus, veio-me à mente uma imagem. Eu estava deitado numa profundeza escura. Um homem velho estava diante de mim. Tinha a aparência de um daqueles antigos profetas. Então, vou voltar aqui, tá, para a gente poder olhar bem, né, para essa descrição aqui do livro, tá? Ele está descrevendo esse ponto aí com esse. Na noite em que meditei sobre a natureza de Deus, veio-me à mente uma imagem. Eu estava deitado numa profundeza escura. Um homem velho estava diante de mim. Tinha a aparência de um daqueles antigos profetas. Tá? Essa é a imagem. Então, é como se, né, uma pessoa, no caso de um, né, vou trazer aqui um exemplo mais para perto da gente, né? Como se ela estivesse deitada, né, na rede da dela, né, pensando sobre a vida, sobre a natureza, e de repente uma imagem toma a mente da Laís, né? E é uma imagem tão forte, tão real, que é como se a Laís fosse deslocada para dentro dessa imagem. A consciência da Laís fosse deslocada para dentro dessa imagem, tá? Então, a mente da Laís que estava deitada numa rede, essa mente da Laís não está mais deitada na rede. Essa mente da Laís está agora, né, deitada em uma profundeza escura, né, vendo coisas, observando coisas, né? E de repente aparece um homem velho, tá? Então, quero deixar isso bem marcado na nossa discussão, na nossa reflexão, para a gente entender o que é imaginação ativa, tá? Então, tanto o fato de uma pessoa estar deitada numa rede, lendo livro, isso é real, como o fato da pessoa ser jogada em uma outra realidade paralela, seja uma fantasia, uma imaginação, é tão real quanto a pessoa está deitada na rede. Né? Eu quero trazer isso para você, tá? Essa informação aqui, para poder a gente entender o que é imaginação ativa. Tá? Então, mais uma vez, ó, na noite em que meditei sobre a natureza de Deus, né, Deus, né, ele também é a totalidade, por isso ele é dual, por isso ele é belo e feio, por isso que ele é bom e mal, né, veio-me à mente uma imagem. Eu estava deitado numa profundeza escura. O homem velho estava diante de mim. Tinha a aparência de um daqueles antigos profetas. A seus pés havia uma cobra preta. A certa distância, vi uma casa cheia de corum. Uma linda moça saiu da porta. Caminhava inseguramente e percebi que era cego. O velho me acenou e eu o sigo para casa ao pé de um rochedo muito alto. Atrás de nós vem rastejando a cobra. No interior da casa reina a escuridão. Estamos no salão alto com paredes cintilantes. No plano de fundo há uma pedra de aquarela clara. Quando olhei no seu reflexo, apareceu-me a imagem de Eva, da árvore e da serpente. Depois, avistei Ulisses e seus companheiros no vasto mar. De repente, abriu-se à direita uma porta para um jardim iluminado pelo sol. Saímos e o velho me falou: Sabes onde estás? Olha só a realidade dessa imaginação, né? É tão nítida que ele descreve os detalhes. Tá? Então, é tal qual você está realmente no canto, chegar uma pessoa e falar com você. Tal qual. Tão real quanto, tá? Embora seja imaginação. É isso que é imaginação ativa. Tá? Ser tão real quanto.
E aí começa o diálogo, né? Eu acho importante a gente ler esse diálogo para poder a gente compreender passo a passo, né? Desse processo aí de encontrar a própria alma, de encontrar o próprio céu. Então o homem pergunta: sabes onde estás? E um lhe diz: sou aqui um estranho, e tudo é maravilhoso, assustador, como um sonho. Quem és tu? Eu sou Elias, e esta é minha filha Salomé. E um lhe responde: a filha de Herodíades, a mulher sanguinária? Por que julgas assim? Tu vês, ela é cega, diz Elias. Ela é minha filha, a filha do profeta. E um lhe pergunta: e que milagre vos uniu? Elias responde: nenhum milagre. Foi assim desde o começo. Minha sabedoria e minha filha são uma coisa só. Aí diz Jung: fiquei estupefato, não consegui entender. Né? Então, Jung escreve isso aqui depois de ter viciado o encontro com Elisa e com Salomé. Percebe isso? E, veio primeiramente a imaginação, o encontro, né? O diálogo, depois ele transcreve o diálogo. Elias continua: pensa bem, sua cegueira e minha visão fizeram de nós companheiros desde a eternidade. Jung responde: perdoa minha perplexidade, estou mesmo no mundo, né? Jung é até estranho de ele se. Né? Isso aqui é o submundo, onde é que eu estou? Né? Salomé pergunta: tu me amas? Jung responde: como posso amar? Como chegas a esta pergunta? Eu vejo uma coisa: tu és Salomé, um tigre. O sangue do santo está grudado em tuas mãos. Como poderia amar? Então, quem responde assim, mobilizado por afeto, como está respondendo, não pode nem sequer só pensar que isso aqui é pura imaginação, pura fantasia. Tem que entender que isso é uma realidade. Isso é imaginação ativa. Entender que é tão verdadeiro quanto seria verdadeiro, real, o mundo real. Aí Salomé diz: tu vais me amar. Eu amar? Quem te dá o direito de tais pensamentos? Salomé diz: eu te amo. E me responde: a parte de mim tem um horror de ti, fé. Salomé retruca: estás sendo injusto comigo. Elias é meu pai e conhece os segredos a fundo. As paredes de sua casa são de pedras preciosas, seus poços contêm águas, com força curativa, e seu olho vê as coisas futuras. E o que não darias tu por um só olhar nas coisas infinitas daquele que vem, não valeriam para ti até mesmo o pecado? E me responde: tua tentação é satânica. Eu anseio pelo mundo do alto. Aqui é horrível. Como o ar está carregado e pesado. Elias diz: o que queres? Pode escolher. E me responde: mas eu não pertenço aos mortos. Eu vivo à luz do dia. Por que devo atormentar-me aqui por causa de Salomé? Não. Se já tenho o bastante em suportar minha própria vida. Escutaste o que Salomé disse? E me responde: não consigo acreditar que tu, o profeta, podes reconhecê-la como filha e companheira. Ela não foi gerada de semente infame? Ela não foi pura cobiça e luxúria criminosa? Elias diz: mas ela amava um santo. E me responde: e derramou ignominiosamente seu precioso sangue. Eles retrucam: ela amava o profeta que anunciava o novo Deus. Amava-o, bem, pois ela é minha filha. E me diz: pensas tu que pelo fato de ser tua filha, ela amava em João o profeta, o pai, né? E Jung interage agora com Elias como psicanalista, né? Trazendo o conceito complexo de Édipo, né?
Ah, então tua filha amava um santo porque tu é o pai dela, né? Ou seja, complexo de Édipo aí, né? Aí Elias responde: em seu amor pode reconhecê-la. E me pergunta: mas como ela o amava? Chamas isto de amor? E o que era amor? Pergunta ele. Jung responde: fico horrorizado. A quem não causaria horror se Salomé o amasse? Ele diz: pergunta, né? Tu és medroso? Pensa bem, eu e minha filha somos um desde a eternidade. Jung diz: tu me propões enigmas terríveis. Como é possível que esta mulher depravada e tu, profeta de Deus, sejais um? Ele diz: por que te admiras? Tu vês que estamos juntos? Jung responde: porque vejo com meus próprios olhos, isto é, precisamente o inconcebível para mim. Tu, Elias, que és um profeta, a boca de Deus, e ela um monstro sedento de sangue, vós sois o símbolo dos mais extremos opostos. Aí finaliza o Elias. Nós somos reais, e não um símbolo. Então, trazendo isso para a teoria, né? Embora todo e qualquer conteúdo psíquico, né, tenha a tendência de ser visto como símbolo, todo e qualquer conteúdo psíquico também é real. Elias é real, Salomé é real, embora também seja um símbolo de processos inconscientes, da dualidade que caminham juntos, né, os dois lados da dualidade caminham juntos desde toda a eternidade, em busca da unidade. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ego e self, a gente fala de dualidade. O ego e sombra, a gente fala de dualidade. Mas essa dualidade faz parte de uma totalidade, que é o si mesmo. Tá? Queria ouvir você Evaldo, um tem pouco sobre isso. Certo. alguns pontos daqui, né? Que está dentro do livro, aqueles livros negros, Evaldo, também dele. Também, também. Bem, Tudo isso né? está no livro negro. Né? Tudo isso aqui, em termos de fantasia, sonhos, né? Sim. Está nos cadernos negros, livros negros. Né? Os comentários, né? As falas do Jung, as percepções de Jung, Evaldo, estão acrescidas aqui no livro vermelho. Pois não, sério? Evaldo, é a Laísa quer falar. Ah, mas, não, sou eu, Evaldo. É porque antes da Célia falar, eu estava falando, e aí quando chegou uma determinada parte, falhou a sua voz. Eu não sei se foi só para mim, ficou falhando. ah, Teve uma hora que eu levantei a mão, porque também estava falhando, aí parou. Mas agora falhou é, de novo, que eu não consegui ouvir. Não sei se foi só para mim ou se foi para todo mundo. tá. Eu estava comentando da dualidade, né? E aí falar da dualidade era falar de que a dualidade, ela, os dois lados da dualidade, eles caminham juntos em busca da unidade. Estava comentando isso. Então, nesse momento, falhou? Bom, perfeito. Então, avançando aqui um pouco mais. Vou pegar aqui essa nota de rodapé, e tem uma citação do Jung, é, em relação, ele proferiu em 25, né? 1925. Bom, no seminário de 1925, Jung contou novamente. Usei a mesma técnica da descida, mas desta vez fui muito mais. Tá?
essa técnica da descida é como se fosse um exercício inicial para ajudar uma pessoa a avançar na técnica da imaginação ativa. É como se fosse um exercício inicial de relaxamento, né, para que a partir dessa descida nas profundezas, você pudesse entrar no outro mundo da fantasia, que é tão real quanto o mundo completo. Ok? Então, usei a mesma técnica da descida. Por exemplo, você imaginar que você está descendo uma escada, né, abrindo uma porta, e a partir de agora, que você vai abrir uma terceira porta, você vai ver um outro mundo. Interage nesse outro mundo. Tá? Então, é uma técnica de você ajudar uma pessoa a entrar no processo de imaginação ativa. Usei a mesma técnica da descida, mas desta vez fui muito mais. A primeira vez, devo dizer que cheguei a uma profundidade de aproximadamente 1.000 pés. É uma metáfora que mas desta vez foi uma profundidade cósmica. Foi como ir até a Lua, ou como a sensação de pular no espaço vazio. Primeiro, a imagem mental foi de uma cratera, ou de uma cadeia de montanhas. E minha associação sensível foi a de um tumor, como se eu fosse uma vítima. Era o estado do espírito da terra do além. Pude ver duas pessoas, um velho de barba branca e uma jovem muito bonita. Presumi que eram reais e prestei atenção ao que estavam dizendo. O velho disse que era Elias e eu fiquei muito chocado, mas ela era ainda mais perturbadora porque era Salomé. Eu disse para mim mesmo que havia uma estranha mistura, Salomé e Elias, mas Elias assegurou-me que ele e Salomé estavam juntos desde toda a eternidade. Também isto perturbou-me. Com eles estava uma serpente negra que tinha simpatia por mim. Ative-me a Elias como o mais razoável do grupo, pois parecia ter juízo. Eu estava excessivamente hesitante quanto a Salomé. Tivemos uma longa conversa, mas eu não entendi. Evidentemente, pensei que o fato de meu pai ser clérigo era a explicação para o fato de eu ter figuras como esta. Por que pensar deste velho? Salomé não devia ser tocado. Só muito mais tarde é que achei perfeitamente natural a associação dela com Elias. Sempre que alguém empreende viagens como esta, encontra uma jovem e um velho. Mas embaixo, continuando a mesma nota. A seguir, refere-se a exemplos deste tipo presentes na obra. Aí ele vai trazer aqui, né, várias passagens, né? Em Memórias, ele disse a respeito da serpente. Nos mitos, a serpente está frequentemente associada ao herói. Existem numerosos relatos de sua afinidade. Por isso, a presença da serpente era um indício de um mito do herói. A respeito de Salomé, eu disse: Salomé é uma figura da ânima. Ela é cega porque não vê o sentido das coisas. Elias é a figura do velho profeta sábio e representa o fator de inteligência e conhecimento. Salomé representa o elemento erótico. Poder-se-ia dizer que as duas figuras são personificações de Logos e Eros, mas esta definição seria excessivamente intelectual. Faz mais sentido deixar as figuras serem o que elas foram para mim naquele tempo, a saber, acontecimentos e experiências. Continuando. Jung escreveu: partindo de considerações puramente psicológicas, procurei em outro lugar caracterizar a consciência masculina com o conceito de logos e a feminina com o de eros. Assim, por logos, entendi o distinguir, julgar e reconhecer, e por eros, entendi o pôr em relação. Sobre a interpretação que Jung dá a Elias e Salomé em termos de logos e eros, respectivamente, né, veja apêndice B e comentar. Tá? Então, à medida que Jung vai aprofundando e vai conhecendo a psique,
ele vai conhecendo essa dualidade da psique, né? Se manifesta para ele na figura de Elias e Salomé, e ele entende como a dualidade formada por Logos e Eros. Depois ele vai desenvolvendo a teoria dele, né, com ânima, ânima. Eros, ânima, Logos, ânima. Ok? Então, avançando um pouco mais. E na página 186 do PDF. Além de Elias e Salomé, encontro como terceiro princípio a serpente. Ela é uma estranha entre os dois princípios, ainda que ligada a ambos. A serpente me ensina a diversidade incondicional de natureza dos dois princípios em mim. Quando olho a partir do pensar prévio para além do prazer, vejo, em primeiro lugar, a repugnante e venenosa serpente. Quando sinto a partir do prazer para além do pensar prévio, sinto primeiramente a fria e horrível serpente. A serpente é a natureza terrena do ser humano, da qual não tem consciência. Sua maneira muda de acordo com o país, seu povo, pois é o secreto que lhe aflui da mãe terra nutrida. A condição terrena separa o pensar prévio e o prazer do ser humano. Mas não em si. A serpente tem sobre si o peso da terra, mas também seu mutável e germinante, do qual tudo provém. Sempre é a serpente que faz com que o ser humano sucumba, ora a um, ora a outro princípio, de tal forma que se torne erro. Não se pode viver só com pensar prévio ou só com prazer. Tu precisa dos dois. Não pode ficar ao mesmo tempo no pensar prévio e no prazer, mas deve ficar alternadamente no pensar prévio e no prazer, obedecendo às leis respectivas, ou seja, infiel ao outro. Mas as pessoas dão preferência a um ou outro. Uns preferem o pensar e baseiam sobre ele a arte da vida. Exercitam o seu pensar e sua cautela, e perdem assim seu prazer. Por isso são velhos e têm um rosto severo. Outros amam o prazer e exercitam os seus sentidos. Perdem assim o pensar, por isso são jovens e sérios. Os que pensam baseiam o mundo sobre o pensado, os sensitivos sobre o sentido. Tu encontras verdade e erro em ambos. Né? Na teoria do Jung, depois vem com a tipologia junguiana, né? Pensamento e sentimento. A exemplo da serpente, o caminho da vida zigue-zagueia da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, do pensar para o prazer e do prazer para o pensar. Portanto, a serpente é um adversário e símbolo da inimizade. Contudo, uma ponte sábia que liga direita e esquerda através do desejo, segundo a necessidade de nossa vida. Mais uma vez a dualidade, né? No próprio símbolo da serpente, né? É símbolo da inimizade e, ao mesmo tempo, é um símbolo de ponte, né? Traz a separação, mas também traz a união. Certo? Evaldo, Uhum. só uma questão. Sim. Nesta passagem aí, olhando para o... Ajude-me, pensamento para os tipos psicológicos de Jung. Isso. Aqui neste caso concreto, quando Jung fala aqui, ele põe Elias no pensamento e Salomé no sentimento? Aí E a você vai... serpente aqui está na sensação? Não, não. Você vai ter uma dualidade. Você vai ter uma dualidade aí que vai formar um quaternio, tá? Sim. Então, esse quaternio são as quatro funções, tá? Exato. Mas se você pegar dois de um lado e dois do outro, né? Você vai ter a dualidade, né? Os pares de um lado e os pares do outro. Você vai ter uma dualidade. Quaternio, quatro, né? Você pega dois de um lado e dois do outro. A dualidade. Ok? Imagina o número 4 do dado, de dado, né?
O 4 não é 2 e 2, né? 2 de um lado e do outro, né? Então, quando ele fala do pensar primeiro, você vai ter no pensar, representado por Elias, 2 pontos. Você vai ter a intuição e o pensamento. Tá? No outro lado, que é a dualidade, né? Outra dualidade, mas como o número 4 do dado, né? 2 pontinhos ali, você vai ter do lado de cá, do sentir, a sensação e o sentimento. Então, aqui nesta parte, então, no sentimento está a Salomé e a serpente. Não. No sentimento está Salomé e está no sentimento. Salomé representa o sentimento e a sensação. Elias representa a intuição e o pensamento. A serpente pode simbolizar a separação disso, a inimizade disso, mas a ponte que vai ligar os dois. A serpente pode separar, mas pode também juntar. A serpente é a força. É a força que junta ou a força que separa. Então, vamos por partes. Sendo aqui o Jung um pensamento e sendo a parte inferior dele o sentimento, Sim. nas funções, Sim. O Evaldo está a dizer que ele parte do pensamento através da sensação para chegar ao sentimento. Por isso é que a Salomé está na parte da sensação. Não, o Jung, por ser pensamento, né? E com Ele a tem que chegar ao sentimento, que é o oposto, não é? ele, por ser pensamento, com a intuição mais desenvolvida, ele tem mais afinidade com Elias. E ele despreza Salomé e tem uma certa repugnância em relação à serpente. Por isso que ele disse aqui, né? Ele disse que ele vai se aproximar mais de Elias que dos três, no grupo ali, né? Serpente, Elias e Salomé, é o que para ele é o mais sensato. Então, em um que ele olha para a representante, né, do prazer, Salomé, que traz sensação e sentimento, ele tem uma rejeição, tem uma repugnância em relação a Salomé. Olha para Elias e sente afinidade. Com essa postura de ter uma afinidade com Elias, uma repugnância em relação a Salomé, a serpente, ela é inimiga. Mas a serpente também pode ser ponte. A serpente, futuramente, vai ajudar em um a se aproximar de Salomé e a amar Salomé. Eu estou a perceber, mas ao mesmo tempo não estou a perceber nada. É um ponto aqui, porque naquele rodapé em cima, onde ele fala aqui no 173, aqui Certo? nesta parte, e ele põe aqui que serpente de modo de será novamente um mito de herói. Mostrou o diagrama da cruz com racional pensamento, Elias no alto. Sentimento, que é a parte inferior dele, Salomé ao pé. Irracional intuição superior. E à esquerda a sensação inferior, a serpente. Portanto, aqui, porque se a Salomé está no sentimento e a serpente está na sensação, eu fiquei aqui um bocado baralhada com isto. Pronto, então vamos lá, vamos ler isso aqui. Ó. Ao comentar isso no seminário de 1925, Jung observou que havia na mitologia muitos relatos da relação entre um herói e uma serpente, de modo que a presença da serpente indicava que será novamente um mito do herói. Mostrou um diagrama de uma cruz com racional, pensamento, seria Elias no alto, né? Sentimento, seria Salomé ao pé, né? Irracional, intuição superior à esquerda, sensação inferior à direita. Jung interpretou a serpente negra como a libido introvertida. A serpente desencaminha, aparentemente, o movimento psicológico para o reino das sombras, morte e imagens falsas, mas também para a terra, para a concretização.
Na medida em que a serpente leva para as sombras, ela desempenha a função de ânimo. Ela leva você para as profundezas, conecta o superior e inferior. Serpente é também vamos ver aqui mais baixo. Aqui terminou, né? Falha aqui no PDF, né? O símbolo da sabedoria, tá? Então, veja só. Ele coloca a serpente, né, como aquele eixo irracional que vai promover a união entre essas funções opostas, pensamento e sentimento, tá? Mas aqui nós já estamos falando do quadro, tá? Nós estamos falando do quadro. Lembra que eu falei para você do dado, né? O dado que tem o número 4 dados, são 4 pontinhos, né? Mas 4 pontinhos são formados por, de um lado tem 2 pontos, do outro lado tem 2 pontos, certo? Então, do lado que tem 2 pontos, você vai encontrar Elias como sendo pensamento e intuição. Do outro lado, teria 2 pontos nesse dado, para poder dar o exemplo, teria Salomé, que teria sensação e sentimento. Isso para a gente falar daqueles 2 conceitos que a alma do Jung apresenta para ele. Um indivíduo que pensa primeiro e um indivíduo que sente primeiro, tá? Então, um indivíduo que sente primeiro, ele é movido pelo sentimento e pela sensação. Um indivíduo que pensa primeiro, né, ele é movido pelo pensamento e pela intuição. Ok? Ponto aí. Vamos transpor isso e vamos levar para as funções psíquicas. Tá? Quando se fala das funções psíquicas, e fazendo essa analogia, como está fazendo agora, nesse seminário, você vai ter as 4 funções. Né? Aí você tem Elias como pensamento, Salomé como sentimento. Tá? O eixo irracional, como um todo, né, seria a serpente. E a serpente teria a dualidade. Seria, de um lado, intuição, de outro lado, sensação. De um lado, a serpente caminha para Elias, como intuição, do outro lado, a serpente caminha para Salomé, como sensação. Tá? Mas, além disso, a serpente também é a libido, como ele diz aqui, né? Ele diz que a serpente também é a libido, ou seja, é a força que pode unir, mas também pode separar. É a serpente. Isto, pronto, estamos aqui a pôr nesta parte dual, mas de qualquer maneira, para chegar da função superior à função inferior, ele vai pela sensação e vai pela intuição, para conseguir chegar à outra parte. Portanto, a questão aqui é que, neste caso dele, segundo eu percebo, ele o que liga a parte superior à inferior é a serpente. Perfeito. Por isso que o movimento, para poder você chegar na função inferior, segundo a própria Von Franz, é o movimento de serpente. Serpente forte. É isso que ela fala lá no livro de psicoterapia da Von Franz? Sim. Não, a gente agora... não fica direto à função inferior, né? Uhum. A gente faz o movimento de serpente, porque é isso. É a serpente que faz a união. Mas a mesma serpente que faz a união é a mesma serpente que anteriormente fazia a separação. Porque a libido, ela também é dual. Ela separa, mas ela Sim. Sim, agora já está claro. Vamos lá. Essa pergunta da bem-vinda, agora clareou. Bem-vindo, obrigada. E Evaldo, pela explicação. Eu entender mais ainda. Com certeza. Sim. Muito bem, gostei, viu, da pergunta aí, porque tirou a dúvida agora lá, que eu tenho muitas vezes dos tipos, né? Eu compreendi. Fez eu entender também lá na Von Franz, Evaldo, a questão aí da serpente. Da serpente, né? No movimento, serpente forte. Perfeito. A gente finalizando nosso encontro de hoje, né? Vamos com mais um diálogozinho aqui do Jung, né? Na noite seguinte, fui conduzido a uma segunda imagem. Estou de pé na profundeza rochosa, que me parece uma cratera.
Diante de mim vejo a casa cheia de colunata. Vejo Salomé andando para a esquerda ao longo da parede da casa, apalpando o caminho como cega. É seguida pela serpente. Na porta está o velho que me atende. Hesitante, eu me aproximo. Chama Salomé de volta. Parece uma pessoa doente. Não consigo descobrir nada de sua maldade em sua natureza. Suas mãos são brancas, seu rosto de expressão meiga. Diante dos dois está a serpente. Estou diante dele, sem jeito, como um garoto bobo, dominado pela indecisão e ambiguidade. O velho me olha, perquirido, e diz: o que queres aqui? Então, mais uma vez, Jung é colocado lá, né? Um local onde vive Elias e onde vive Salomé. O velho pergunta: o que queres aqui? Jung diz: perdoa, não é impertinência nem presunção que me trazem aqui. Estou aqui como por acaso, não sei o que quero. Um desejo que ficou ontem em mim, em tua casa, foi que me trouxe aqui. Vê, profeta, estou cansado, minha cabeça está pesada como chumbo. Estou perdido em minha ignorância. Já brinquei demais comigo. Foram jogos hipócritas que eu fazia comigo. E todos me teriam causado repugnâncias se eu não tivesse sido esperto de jogar no mundo das pessoas o que os outros de nós esperam. A mim parece que seria mais real. Contudo, não gosto de estar aqui. Calados, Elias e Salomé entraram na casa. Fui atrás com relutância. Atormentava-me um sentimento de culpa. Seria má consciência? Gostaria de voltar, mas não posso. Estou diante de um jogo incendiário de cristal fulgurante. Aí ele continua o diálogo, né? E aí pula aqui algumas partes e chega aqui a outra passagem. Estás com medo? Perguntei ele. Tua ignorância acusa de culpa tua má consciência. Não saber é culpa, mas tu presumes que a necessidade de saber proibido seja a causa de teu sentimento de culpa. Por que achas que está aqui? Jung diz: eu não sei. Eu mergulhei neste lugar quando eu, ignorante, desejei o não ignorado. E assim estou aqui, admirado e profundo. Um portão ignorante. Eu percebo coisas maravilhosas em tua casa, coisas que me assustam e cujo significado desconheço. Não seria a tua lei estar aqui? Senão, como estarias aqui? Pergunta ele. E eu me respondo: acomete-me um sentimento de fraqueza mortal, meu pai. Elias diz: tu foges, não podes livrar-te de tua lei. E eu me diz: como posso livrar-me daquilo que me é desconhecido, que não posso atingir nem com sentimento e nem com pressentimento? Tu mentes, afirma ele. Não sabes que tu mesmo conheceste o que significa quando Salomé te ama? Aí volta, então, a falar sobre o amor de Salomé. E Elias diz: faz confundir-te com uma árvore ou um animal, só porque os vês e porque eles vivem contigo no mesmo mundo? Precisas ter tuas ideias porque vives no mundo de tuas ideias? Tuas ideias estão fora de teu si mesmo, enquanto as aves e os animais estão fora do seu corpo. E me diz: entendo. Meu mundo das ideias foi para mim mais palavra do que mundo. Eu pensei que meu mundo das ideias, elas são eu. Elias comenta: dizes a teu mundo humano e a cada ser fora de ti: tu és eu? E me diz: eu entrei em tua casa, meu pai, com o medo de um aluno de escola, mas tu me ensinaste sabedoria salutar. Também posso contemplar minhas ideias, como estando fora de mim. Isto me ajuda a voltar àquela conclusão assustadora que minha língua tem em pronunciar. Eu pensei que Salomé me ama porque sou parecido com João ou contigo. Ou seja, complexo de Édipo, né? Projeção. Né? Era a ideia psicanalítica de Jung, nesse ponto com ele. Esta ideia me pareceu inacreditável. Por isso, eu descartei e pensei que ela me ama porque estou muito contrário a ti. Ela ama a sua maldade na minha maldade. Esta ideia foi aniquiladora.
Elias ficou quieto, desceu um pouco o peso sobre mim. Então entrou Salomé, aproximou-se de mim e colocou seu braço em meu ombro. Certamente me tomou por teu pai, em cuja cadeira eu estava sentado. Não ousei mexer-me nem falar. Salomé disse: sei que não és o pai, tu és seu filho, e eu sou tua irmã. Tu, Salomé, minha irmã, foi esta terrível sensação que emitiste, aquele inominável horror de ti e teu contato. Quem foi nossa mãe? Perguntei. Salomé responde: Maria. Isto é um sonho infernal? Maria, nossa mãe? Que loucura se esconde nesta tua palavra? A mãe do Salvador, nossa mãe? Quando ultrapassei hoje vosso limiar, pressenti desgraça. Aconteceu. Perdeste o juízo, Salomé. Elias guarda do direito divino, diz: isto é um sortilégio demoníaco do teu povo. Como pode ela dizer semelhante coisa? Ou ambos estáis fora do juízo? Vós sois símbolos e Maria é um símbolo. Eu estou apenas confuso demais para vos compreender agora. Respondi um. Elias retruca, né? Tu podes chamar-nos de símbolos com o mesmo direito que pode chamar de símbolos também as outras pessoas iguais a ti. Nada enfraquece e nada resolve ao nos chamar de símbolo. E ele diz: tu me lanças numa confusão terrível. Vós quereis ser reais? Elias conclui: com certeza, somos aquilo que chamas de real. Aqui estamos nós, e tu tens de nos aceitar. Tu tens a escolha de aceitar ou não, mas nós somos reais. Elias diz isso, né? Então, isso é muito importante, né, para quem trabalha com imaginação ativa. Compreender essa realidade do símbolo, né? É símbolo, mas é real. É real, mas é simbólico. Essa dualidade. Né? E aí, gente, chegamos ao final desse ponto de hoje, né? Só com uma última aqui, passagem de texto que eu sei aqui, que eu encontro. Acho que já não encontro mais. Tá. Nada é perfeito, muita coisa é conflituosa. O caminho da vida é transformação, não exclusão. O bem-estar é melhor juiz do que o direito. Então, olha só, né? O caminho da vida é transformação. A vida é fluida, né? A vida, ela segue se transformando sempre. Né? E nós temos que também acompanhar a vida transformando sempre também. Então, a gente fica desadaptado, desajustado a si próprio e a vida. Para isso, a gente precisa incluir tudo. Já que a gente caminha para a totalidade, né? Nós temos que olhar para tudo e aceitar tudo, sem ser capturado por nada. Né? E o bem-estar é melhor juiz do que o direito. Né? Que vai definir se alguém está indo adiante em sua jornada, né? Não é se ela tem sofrimento ou não, mas é como ela lida com o sofrimento. Se ela lida com o sofrimento em paz, com serenidade, aceitando, né? ela vai lidar com esse sofrimento com certo bem-estar. Esse é o bem-estar que a gente está falando aqui, tá? O bem-estar da paz de consciência. É isso que vai definir se nós estamos caminhando ou não na direção da plenitude, da totalidade. Tá? Frisando mais uma vez, não é não ter sofrimento, mas é suportar o sofrimento com parcimônia, com serenidade. Não é não ter dificuldades, não é não ter provações, não é isso. Mas passar por tudo isso com coragem, né? Com harmonia, com equilíbrio, com temperança, né? Com firmeza. É isso que vai definir se você está ou não caminhando na direção da plenitude. Ok, gente? Então, finalizamos por hoje. Então, Ótima aula, Evaldo. Adorei. Obrigado, E a obrigado. pergunta da Bem-vinda veio com tudo para mim. Obrigada pela Deu pergunta. para fechar o encontro de hoje com chave de ouro, Benzinho. Abençoado seja. Gente, até a próxima, hein?
É, Boa tarde. Boa tarde. Final de semana. Tchau, aí. tchau, tchau.